Eu fui de ônibus de Brasília, saí de noite de Brasília e cheguei de manhã em Belo Horizonte. Eu e ela só. E aí tinha dado o endereço um senhor velho, né, que era, vendia material de escritório, sempre, né, escritório do Tirano. Ele morava no Rio de Janeiro. E ele disse que a esposa dele estava com um tumor na cabeça, que já estava marcada a cirurgia. E noticiaram dizendo em Belo Horizonte. E ele levou ela operaram e ela ficou curada, não precisou fazer cirurgia com médico. E deu o endereço de um senhor que tinha era negócio de motores, uma retificadora de motores. Deu o endereço dele para o Atilano e disse, né, que por que nós não levávamos a Andréia lá para fazer um almoço. Esse senhor frequentava o centro. Aí eu fui, chegamos de manhã, tinha o endereço, né, de manhã em Belo Horizonte, peguei um táxi e dei o endereço da retificadora e com o André. Chegamos lá e aí eu disse para ele por que eu tinha ido lá, porque veio o nome do senhor, tudo apontado, que tinha indicado para a Andréia ir no centro para fazer uma consulta. E eu disse, ele me atendeu muito bem, muito atencioso. E eu digo, eu quero que o senhor me indique um hotel que não seja muito caro para mim ficar, né? Porque tinha que, não sabia o dia que tinha que ir no centro, os dias de ir no centro. Aí ele foi dizer, não, a senhora vai ficar na minha casa. Me levou para a casa dele, com André. Ele era casado, tinha 3 filhos, 2 meninas e um menino. E eu fiquei lá na casa dele no outro dia. Nós fomos ao centro de noite e ele me levou com o André. E aí fizeram lá um trabalho, disseram que o problema dela era mais espiritual, né? E não me mandaram fazer o que eu nunca fiz. Eu tinha que fazer em casa, tinha que fazer uma sopa para distribuir com os pobres que não tinham o que comer. Sabe que eu nunca fiz isso? Mas tinha uma certa hora, quando se apresentava o espírito da Sheila, todo mundo levava um lencinho. E tinham me avisado e eu levei também o lenço. E tu sabe que aquele lenço botavam ali na mesa, ou a gente ficava com o lenço na mão e ela vinha e botavam, faziam uma coisa ali, como se tivesse um perfume. E o lenço ficava perfumado. E eu trouxe o lenço para casa há muito tempo, tinha o lenço perfumado. Que coisa importante, né? Eu já tinha visto falar isso aí. A Dona tinha uma experiência muito. A Dona também tem uma obra que ela deu, primeiro me mostrou o livro, depois nós livros, de um médium que estava, eu vou lembrar, que ele ali na cama, deitado sempre, né? Tinha uma dor no ventre, ele tinha um saco de cimento em cima, né? Um saco de cimento em cima dele para tirar a dor e ele dava para trabalhar deitado. Um livro que ela tem, que me interessou. Sim, o nome dele é o médico deitado com um saco de cimento em cima. Não me lembro. São essas coisas que felizmente agora estão. A medicina hoje, inclusive hoje eu estou preparando um material que eles apresentam na casa mais para frente. Há 2 semanas eu fiz uma palestra lá sobre a psicografia e falei muito sobre a glândula pineal. Né? E hoje eu recebi um pessoal, eu troco muito em e-mail, o pessoal do Rio, São Paulo, aí, todo o Brasil, até de fora do Brasil. E aí me mandaram hoje uma palestra de 1h30
e pouco, é um médico de São Paulo, e ele trabalhava com o Dr. Zerbini. O Dr. Zerbini, aliás, ele trabalhava não, ele era jovem. O Dr. Zerbini já estava com uma idade bem avançada. E aí ele começou a fazer, ele deve ter uns 48, 50 anos, ele regula comigo. E em seguida, que ele não entra em muitos detalhes, né? Eu vou procurar mais detalhes depois. E aí o Dr. Zerbini, aí ele foi fazer medicina, né, esse rapaz, e aí o Dr. Zerbini desencarnou. Bom, e ele é neurocirurgião, na parte mental. Então ele está estudando, um dia ele foi fazer uma palestra em Caxias do Sul, ele já palestra no Brasil inteiro. E um dia ele já formado, tudo, ele é formado na USP, lá em São Paulo, né, e trabalha no Unicamp também, são os 2 centros de pesquisa de medicina que tem um dos melhores do Brasil, né. E aí um dia ele foi fazer uma palestra em Caxias, e aí disse que o Dr. Zerbini veio e disse para ele, estuda a pineal, aí é o chave da coisa. E aí ele começou a estudar e começou a ver da mediunidade. Então ele tem uma palestra, que hoje eu já baixei na internet a palestra, e depois posteriormente eu quero ver se eu apresento na casa. Mas na hora que eu estava olhando aquela palestra, lendo ali no e-mail, uma coisa me dizia para mim que eu fizesse uma palestra, a próxima palestra que eu fosse fazer, que eu estudasse a pineal. Porque a pineal é uma nova fronteira que vai se abrir dentro do doutrina espírita e vai explicar, através dela, dessa glândula, a ligação físico-espiritual. É que ele me dizia, não sei o que ele me dizia, mas eu sentia que ele me dizia, estuda, pesquisa bastante, porque tem muito material e é muito científico, é parte de medicina, e faz uma palestra. E eu vou fazer isso aí. Vou começar a juntar material e quero ver se daqui a um bom tempo juntar aí e fazer uma palestra cruzada e passar à frente depois. Bom, eu queria agradecer a senhora e, se Deus quiser, outro dia, deixar a senhora se chacoalhar um pouco a memória e aí a senhora nos conta outras coisas para nós. Que eu me lembre mais, porque eu estou muito esquecida, né? E há pouco, já faz um mês mais ou menos, eu tive, graças a Deus que foi passageiro, estava aqui cozinhando aí, né? E de repente fui pegar uma colher para ver se estava fazendo o almoço, era um sábado. Fui pegar a colher para mexer um arroz, para ver se já estava cozido, e me adormeceu a mão, eu derrubei a colher no chão. E aí tudo que eu pegava com a mão, eu derrubava. Mas aquilo passou. Aí, daí a pouco, eu fui falar com a Nilza, uma que fica aqui nos fins de semana. Acho que tu conhece, uma magrinha, uma velha. E não conseguia falar, dizer uma palavra. Saía tudo pela metade, tudo errado. E eu digo, mas senhor, o que eu tenho? Aí ainda falei para a Nilza, digo, mas que engraçado, eu não consigo dizer uma palavra direito. Sai tudo pela metade e ainda é errado. Aí chegou uma senhora que faz fisioterapia na Andréia, e ela chegou de carro aí e me levou para o hospital, lá para Santa Casa. Sintoma deve ser. Aí tiraram uma tomografia computadorizada, fizeram um eletro, mas não tinha médico para olhar, né? Era sábado, especialista, por exemplo. Aí eu fiquei lá todo dia esperando a chegada do doutor, que é o doutor João Marcos. Chegou às 5 horas da tarde lá no hospital, ele olhou a tomografia, diz, a senhora não tem, diz, não deu nada aqui, mas às vezes quando é coisa muito pouca, às vezes não sai, né? Mas para mim, a senhora teve uma isquemia. Mas eu estava bem já, eu digo, não, mas... Para mim, uma visita espiritual. Hã?
uma visita espiritual. Tá? Mas como a senhora não leu nada, não E sabe eu digo nada. mais,